Sexta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. E sextas-feiras são antecipatórias, são tanto quanto escatológicas, na medida em que nos apontam o prosseguimento do ano litúrgico, a concatenação dos domingos nunca avulsos, sobretudo porque o que alinhava os domingos de um ano litúrgico é o Evangelho do ano. É São Marcos que nos dá o compasso deste ano litúrgico, também chamado tecnicamente de ano B, por ser o segundo evangelho na ordem dos evangelhos sinóticos, canônicos. Abrimos o Novo Testamento com o Evangelho de São Mateus, segue-se o Evangelho de São Marcos, então termina-se a sequência sinótica com o Evangelho de São Lucas. Completamos a série dos Evangelhos com o quarto Evangelho e o último, que é o Evangelho de São João. Além das memórias, as memórias particulares do Cristo, os tempos fortes do Cristo, como o Natal, Páscoa, Pentecostes, e as memórias da Virgem, espalhadas durante todo o ano litúrgico. E a primeira memória de um novo ano litúrgico é a festa da Mãe de Deus, que celebramos no primeiro dia de janeiro, primeiro dia do ano civil. É também a festa da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. Dito isso, nós estamos nesse Evangelho concluindo a leitura completa do capítulo 6 do Evangelho de São João, entre os versículos 60 e 69. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: essas palavras são duras. Quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne de nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há entre vós alguns que não creem. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quem eram os que não criam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso eu vos digo, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se, já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Respondeu Simão Pedro: para que iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. É a bela conclusão, apesar de trágica, essa do capítulo 6, que começou na primeira unidade, que era, na verdade, uma coleta joanina dos sinóticos, quanto a um texto descrito em todos os 4 evangelhos, a multiplicação dos pães. Sim, falamos sobre isso já.
da multiplicação dos pães como evento, Jesus faz um longo discurso, veja que são 69 versículos, um longo discurso, que nós chamamos os discursos sempre de hermenêutica, porque ele vai mostrando e revelando os aspectos profundos escondidos nos gestos de Jesus. A multidão só pode ser alimentada, isto é, a humanidade, pelo Filho do Homem, pelo Filho unigênito de Deus, por Cristo. Por isso Cristo não hesitará em apresentar-se como: eu sou o pão da vida. Não se trata de um multiplicador de pães, a quem eles, num certo momento, querem que seja governador, para que não lhes falte pão. A samaritana queria que ele fosse aquele que doa água, que desvincula a necessidade da ida ao poço. Todos equivocados, não sobre a causa. De fato, Jesus é água que mata toda e qualquer sede. Jesus é pão que sacia toda e qualquer fome. No entanto, é para além da materialidade do pão e de quem come, porque os judeus comeram o maná e morreram. Este que se apresenta e se auto-revela como o pão dado por Deus, por isso descido dos céus. Então nós temos aqui um elemento grandioso. O texto começa com uma nota realista, descritiva e pessimista, mas que ao mesmo tempo o obstáculo torna-se revelação da natureza divina. Porque os discípulos, como no Êxodo e como no início desse discurso, murmuram. Lembre-se que nós tivemos alguma chance de falar sobre esse murmúrio, esse falar baixinho, descontente, revoltado, por não compreender ou por não querer as coisas segundo as determinações divinas. Nós temos soluções para a nossa vida muito melhores do que aquelas que Deus proveu. Sabemos cuidar de nós mesmos, nem precisamos de Deus para nada disso, a não ser quando falta algo de valioso. Eles estão imbuídos de uma dúvida que é o significado último das palavras de Cristo, do mistério do Cristo. Por isso, o murmúrio vem expresso para que ouçamos dessa maneira. Essas palavras são duras. Quem pode escutá-las? Uma refutação a algo que lhes parece escandaloso e absurdo e que na semana passada, por causa da memória de Nossa Senhora na sua Assunção, não ouvimos. Quando eles dizem abertamente: não somos pagãos, não somos antropofágicos, nós não somos gente que no seu culto, como os pagãos, sacrificam seres humanos e os devoram como parte de um banquete ritual. Ou os animais, é verdade que o antigo Israel antes do exílio, mas mesmo depois, com o último templo, vai utilizar sacrifícios cruentos de animais, em particular do cordeiro, mas também de bois e etc., para significar o sacrifício de louvor. É verdade? Porém, aqui o murmúrio os coloca, como eu disse antes, no lugar daqueles que têm outra solução para a salvação que não aquela dada por Deus. Jesus então inicia um novo
e derradeiro diálogo, seja com aquela multidão de discípulos escandalizados, insatisfeitos, murmurosos, e depois os 12 apóstolos. Mas sobre tudo isso, teremos ocasião nesta semana que nasce com o domingo para falar dessas coisas.